Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe as nossas vidas no dia de hoje. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza às nossas vidas. Que Deus nos proteja, nos guarde. Que tenha uma sexta-feira de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que bom é o Senhor e as misericórdias dele estão estendidas para as nossas vidas. Amém? Eu quero deixar aqui uma palavra de meditação em Isaías 38, que diz assim: naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, profeta, e lhe disse: assim te disse o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Amém? Uma palavra, irmãos, abençoada. A gente sabemos que Deus usa os seus profetas para nos avisar de muitas coisas, né? E a Bíblia diz que Deus usou Isaías para falar com Ezequias. Quantas vezes Deus nos usa para falar com nossos filhos, na nossa casa, com os nossos esposo, esposa, filho, para que se conserte, se colocar algo no lugar. Porque, irmão, algo fora do lugar não dá certo, né? Você já viu móveis fora do lugar, um sapato em cima do tapete, um sapato em cima de uma mesa, uma roupa em cima das cadeiras? Não dá certo. Fica fora de ordem, não fica? Assim Deus queria um conserto com Isaías, com Ezequias. Deus queria que algo, se consertasse na vida do profeta, porque ele também era um homem de Deus. E veio uma palavra dura, da boca de Isaías, que Deus disse: Isaías, vá até Ezequias e profetize, fala na vida dele, para ele colocar a casa dele em ordem. E quando a gente fala em casa em ordem, irmão, não é só a casa nossa não em ordem. É essa matéria, esse corpo, essa casa. Ela precisa estar em ordem, ela precisa estar limpa, ela precisa estar bem, ela precisa perdoar, ela precisa amar. Você entendeu? A casa que Deus falava com ele não era a casa normal aqui, como a minha casa, como a sua casa. Apesar que muitas das vezes tem que estar em ordem também essa casa. Mas não era essa casa, era a vida dele, que precisava colocar algo em ordem na vida dele, senão ele iria morrer. O decreto que ele ia morrer, que ele não ia viver mais. Quantas pessoas morreram no Covid? Que muitas vezes a gente olhou e falou: meu Deus, por que aquela pessoa morreu? Era uma mulher de Deus, era um pastor, era um homem de Deus, era uma missionária. Mas a morte bate na porta de qualquer um, irmão. Não importa se você é missionário, se é jovem, se você é bom, se você não é bom, a morte chega. Mas o que eu quero dizer para você, que muitas das coisas precisam se ajustar nas nossas vidas. Lábria sol. Muitas coisas precisam estar em ordem na nossa casa. E essa sentença para ele foi muito dolorosa, irmão. Porque quando Deus fala pra gente: olha, Deus está te usando, Deus quer te usar, Deus quer fazer isso na tua vida, você vai levando, né? Mas quando diz você vai morrer, é uma palavra bem dura, né, irmão? Muitas pessoas já levaram essa palavra, eu já tive. Essa sentença do meu médico dizer: ela vai morrer. E eu disse: opa! Quero morrer não, eu quero viver. Opa, Jesus, estou pronta a me arrumar a minha casa. Estou pronta a colocar as coisas em ordem. Estou pronta a te obedecer, mas morrer eu não quero. Aleluia. Tem hora que a sentença vem dessa forma, irmão, para nós. Mas Deus está dizendo para mim e para você hoje: coloca a sua casa em ordem.
Coloca a sua vida em ordem. Coloca algo que precisa ser consertado hoje em ordem. Jesus está às portas. Ele precisa que eu e você melhore. Mas eu não fiz ainda algo porque eu não sou missionária, porque eu não sou pastora, porque eu não sou ombreiro, porque eu não sou diaconisa, porque eu não me casei, porque eu não casei ainda, porque eu não sou ainda, não estou preparada. E vai esperar que dia, que hora, quando chegar uma palavra de sentença para você? Isso aqui, primeiramente, é para mim. Às vezes Deus fala, vai orar, e eu, oh meu Deus, mas tem isso para fazer, isso para quê? Deus diz, vai orar. Será que precisa vir uma sentença para nós de forma drástica, de forma dura, para que a gente venha tomar posição na nossa vida? Aleluias. Isaías disse para ele que ele ia morrer e foi embora do palácio. No meio do caminho, Deus usou ele de novo. Jesus veio, opa, volta lá porque ele está chorando. Eu sondei o coração de Ezequiel e ele está virado para a parede chorando e dizendo, Senhor, eu fui muito obediente a ti. Senhor, lembra de mim lá no passado. Senhor, lembra de mim que eu te servi. Lembra de mim as obras que eu fiz para o Senhor. Lembra de mim, Senhor. Aí Deus disse, eu vi arrependimento. Ezequiel precisava de um filho, que Ezequiel não tinha filho nenhum. A Bíblia diz, irmão, que a gente, quando a gente casa, a gente tem que ter filhos. Mas você já viu pessoas que dizem que eu não quero ter filho? Eu quero que meus filhos façam quando eu morrer, eu quero que meus filhos façam o que eu fazia. É o meu desejo, é o que eu ensino a eles. Faço o que eu faria, meus filhos. E Deus tem promessa, tanto no meu filho como na minha filha. E ele não tinha filho, ele pediu um filho para o Senhor. O que você precisa hoje para Deus? Peça para Ele. Mas conserte a tua casa. Endireita o que está torto. Endireita aquilo que você ainda não fez, que ainda você está esperando o que para fazer. Faça enquanto é tempo. Lave a sol de manto. E hoje Deus está dizendo para mim, para você, o que você está esperando? Está esperando uma cura de Deus? Ele pode te curar. Se os médicos desenganaram você, o que o médico disse para ti? Que tu vai morrer? Mas o que Deus falou para você? Conserta aí algo. Arruma aí a tua casa. Coloca as coisas em ordem. A Bíblia diz que ele orou e chorou e disse, Senhor, eu me conserto hoje, mas eu quero viver. Faça aí algo com Deus. Conserta com Deus. Faça algo que você ainda não fez. Para que Deus venha bradar na tua vida, na tua saúde, na tua casa, na tua família, nos teus filhos, no teu casamento, na tua casa. Aleluia! A Bíblia diz que ele chorou e Deus usou o profeta novamente no meio do pátio e disse, volta lá e diz que ele não vai morrer mais. Que ele vai viver ainda 15 anos. Parecia brincadeira, irmão. Se fosse hoje, se fosse a missionária Maria... Às vezes eu desobedeço. Deus fala e eu não falo. Deus fala, oh meu Deus. E às vezes eu fico... Se fosse nos dias de hoje, a gente engolia muita coisa, porque os profetas de hoje não são muito obedientes, não. Alguns que eu conheço, inclusive eu. Primeiramente, eu falo de mim. Aleluias. E a Bíblia diz que ele voltou e disse, olha, Deus falou comigo... que tu não morrerá e tu viverá mais 15 anos. E a Bíblia diz que esse homem colocou a vida dele em ordem. Esse homem chamado Ezequiel colocou a casa dele em ordem e as coisas aconteceram na vida dele. Vai acontecer na tua vida. Coloca algo em ordem que está fora de lugar. Coloca essa matéria aqui, meu irmão, que está fora de lugar. Coloca algo que precisa se aprumar, se ajeitar em ordem. Olha, sonda a tua vida como é que está hoje.
Se Deus te chamasse, você ia falar o que para Deus? Não estou preparado. Ou, mas não é para mim isso, é para Irmã Maria. É para você. É para você. Se levanta. Faça a vontade de Deus. Faça a obra de Deus. Faça o que Deus já mandou você fazer. E você está esperando o quê? A morte? Você está esperando o quê? A doença? Você está esperando o quê? Perder seu emprego? Você está esperando o quê? Deus já não te chamou? Deus já não falou? Que hora que você vai tomar a decisão de fazer o que você já deveria ter feito? Um leito? Que hora que você vai parar de fazer aquilo que você já deveria ter parado de fazer? A cama de um hospital? E aí? Ó, irmã, que palavra dura. Não, dura não, aqui é de Jesus. A palavra não é minha não, é dele. Olha aí, é dele. O que você precisa? Chegar ao pior? Para você deixar as coisas acontecer na tua vida? Para você fazer o que você já deveria ter feito? Primeiro Deus corta eu, para depois cortar você. Primeiro é eu. Muitas vezes eu não quero fazer. Agora mesmo eu não queria. E Deus fala, faz esse vídeo, faz esse vídeo, faz esse vídeo. Então, se apruma. Se apruma, porque Deus quer te usar. Deus está precisando de muita gente fazer a vontade de Deus. Eu preciso ir para o púlpito. Tem o trem, tem a rua, tem os moradores de rua, tem os mendigos. Tem aqueles que precisam levar a palavra. Precisa fazer alguma coisa. Vá fazer a tua obra. Não precisa só de púlpito, não. Precisa ser missionária, não. Faça. Seja a boca de Deus no teu trabalho. Seja a boca de Deus no teu serviço. Seja a boca de Deus na sua família. Você o profeta Isaías na tua casa. Glória a Deus. Porque eu sou. Eu sou profeta de Deus dentro da minha casa. E seja também você. Amém? Essa é a palavra para você nesse final de semana. Isaías 38. Coloca a sua vida em ordem. Porque essa é a palavra. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te proteja. Que você tenha um final de semana de vitória no nome de Jesus. Amém.